Alô, galera do canal Minuto do Rodeio, Jean José por aqui mais uma vez, né? Estamos aqui no improviso. Na quarentena nós estamos obedecendo aí, né? Então a gente não tá saindo de casa para fazer entrevista, a gente não tá indo para rodeio, a gente tá indo trabalhar, estamos em casa aqui. Então tá procurando levar algum material. E o meu estoque de entrevistas acabaram e eu criei aqui agora uma entrevista virtual. Fiz desse jeito pelo celular. E a entrevista de hoje, a primeira entrevista virtual, é com o Igor Tofalini. Ele é atleta paralímpico de canoagem. Ele era competidor de montarias em touros. Ele sofreu um acidente e depois ele veio ser campeão mundial na canoagem. Ele vai contar toda a história pra gente a partir de agora. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos acompanhar agora uma grande história de superação. Igor, eu queria que você primeiro se apresentasse, né, falasse a sua idade e você contasse um pouco da sua infância, adolescência e como que surgiu a sua vontade, primeiramente, por rodeio. O que te levou ao rodeio? Quem te levou? Você tinha um parente, um amigo? Onde é que você viu o rodeio pela primeira vez? E fala um pouco ali do começo da sua carreira. Olá, Eugênio. Olá, pessoal. Meu nome é Igor Tofalini, conhecido como Ferrugem. Sou daqui de Londrina, mas minha família mora na cidade aqui pertinho aqui, chama Cambé, no Paraná. Tenho 36 anos, vou fazer 37 agora em abril, né? E essa paixão pelo rodeio veio desde os meus 15 anos. Minha família tem uma propriedade rural aqui e sempre eu tava, né? Sempre eu mexi com animal, mexi com cavalo, sempre eu tive, de criança, desde os 14, 15 anos, sempre eu tive cavalo, gostei. E na minha cidade tinha um tropeiro, né? Ele está vivo ainda, mas hoje ele não tem mais boiada. Chamava Tião Janene. Então, inclusive ele já levou o touro dele para pular no Colorado, né? Há muito tempo atrás, Lupianópolis e alguns rodeios mais conhecidos aqui no Paraná. E eu tinha amizade com o filho dele, e aí a gente ia tratar da boiada, né? Mexer com a boiada, eu menino ainda, sempre gostei de mexer, sempre gostei de ajudar ali. E aquele tempo tinha muito rodeio amador, né? Aos domingos no rodeio. E eu tinha 15, 16 anos, ele sempre levava 2, 3 garrotes no meio da boiada, outros tropeiros também levava, aqui na região do Paraná, para pular no domingo, para fazer esse rodeio amador. E aí eu trabalhava, ajudava eles, né, no dia a dia ali, e quando ele tinha rodeio, ele sempre me levava para montar nesses rodeios amador. E eu sempre, né, montei bem ali, comecei a montar bem, sempre ele gostava de levar alguns touros mais novos para mim poder montar no rodeio amador. Foi assim que tudo começou. Aí eu comecei a me dedicar, a treinar. Ele tinha arena na fazenda aqui e sempre ele fazia, meio de semana ele fazia vários treinos, né? E aí eu comecei a me dedicar, aprender a montar, né? E foi aí que tudo começou. Poxa, que bacana, Igor, esse seu começo, né? Como todos os competidores na luta, esperando as oportunidades que a gente sabe que nunca são tão claras, né, para acontecer. Agora conte pra gente, como é que você ingressou no rodeio, como foram os primeiros rodeios mesmo para valer, como foi sua carreira, como seus títulos, suas viagens, com quem você viajava. Conte pra gente um pouco disso. Então, Eugênio, minha primeira oportunidade de montar no rodeio profissional foi na cidade de Marilândia do Sul, aqui no Paraná, num recinto que chama Castelo Eldorado, um recinto muito bonito. Lá eu tive minha primeira oportunidade de montar no rodeio profissional. Eu estava pulando a boiada do Marcelinho Mendes, um tropeiro de Astorga, que tinha uma boiada muito boa na época. Boiada do Panhã, boiada do Tião, boiada de outros tropeiros aqui da região. Lá foi minha primeira oportunidade de montar um rodeio profissional. Inclusive, eu já vinha treinando, montando um rodeio amador, aí consegui entrar na final e ganhar quarto nesse rodeio. Para mim foi uma felicidade muito grande, porque eu era bem novo e no meio da peãozada mais velha, né, que já tinha nome, era muito mais fácil de arrumar convite. Naquele tempo não tinha esse monte de grupo de WhatsApp, né? Essa questão de celular, você fazer vídeo. Ah, eu sou um cowboy, eu tô começando agora, vou te mandar um vídeo, né?
deu montando aqui, de repente para a comissão dar uma olhada. Antigamente não tinha isso. Então, você tinha que ir no rodeio e montar muito bem para você ter oportunidade, né, as comissões te chamar, e os próprios peões de nome, né, naquela época, né, às vezes dá uma oportunidade de levar, de viajar com você. Eu viajei com o Simão, viajei bastante com o Lúcio, né, viajei com o Burrinho de Sabáldia. Então era muito mais difícil aquela época, né? Eu digo em questão de tecnologia, de você conseguir ter oportunidade, era mais difícil, né? Não tirando o mérito, né, dos cowboys de hoje, mas era um pouco mais difícil em questão, né, da comunicação mesmo, para você ligar para uma comissão, era telefone fixo, era orelhão, né, naquela época, você ligava para as comissões, né, e às vezes a pessoa não atendia, você não tinha como mandar uma mensagem, então era difícil. Então esse foi o começo da minha história dentro do rodeio. E aí eu fui fazendo muitas amizades, né, com tropeiros, com cowboys que já tinham, né, uma experiência maior, uns cowboys mais de nome, né, e eu fui tendo a oportunidade de montar em alguns rodeios já mais conhecidos, né, Lupianópolis, Santo Inês, Santo Inácio, né, Paranacite, Estrela do Norte, Mirante, bastante rodeio, tanto no Paraná como essa região aí sul aí, né, Boiada do Betão Felipe, né, eu montei bastante rodeio aqui também na cidade do Paraná. Quase todas as cidades aqui que tem os rodeios tradicionais, Sertaneja, Sertanópolis, 1º de Maio, Uraí, Faxinal, todos esses rodeios eu tive a oportunidade de montar. Tive a oportunidade também de fazer amizade com o Fabrício, lá de Marília, que hoje tem uma selaria, né, os irmãos Metralha, que trabalhavam de salva-vida. Então eles também arrumavam, né, oportunidades para mim montar em rodeio no estado de São Paulo, ali em Garça, né, em Ocal Sul, Marília, essa região ali. Então tudo começou dessa forma, fazendo amizade, tendo oportunidade, porque como eu falei para você, a comunicação era muito mais difícil, né? Não tinha esse contato, né, direto com a comissão, com o tropeiro. Você tinha que ter algum padrinho ali para tentar te encaixar, né, num rodeio maior onde estavam os peões mais de nome. Então essa foi a minha trajetória. E os meus títulos, né, eu tenho 2 motos na minha carreira, né? Eu tive uma pausa na minha carreira logo quando entrou essa roseta lisa. Eu lembro que eu estava no rodeio de Santo Inês. Logo quando entrou essa roseta lisa, eu estava no rodeio lá. Foi o ano que o Ricardo Rosseto ganhou 5º no Barreto. E aí na hora do sorteio lá, todo mundo se reuniu. Não era Senar, eu acho que era outra entidade. Falou, né, que a partir dali seria regra para todos os cowboys usarem a roseta lisa. E ali que começou, né? Eu fui mas eu acho que uns 10 rodeios, 8 rodeios, né, e não me adaptei muito nessa roseta, assim como vários outros cowboys, né, que eu estava numa fase, num momento muito bom da minha carreira. Eu nunca fui um peão também de ganhar, né, campeão em rodeios importantes, né, mas eu sempre tive, né, nas finais. Eu acho que logo quando entrou essa roseta lisa, eu me lembro que eu tinha entrado em 4 finais seguidas, né, em rodeios na região do Paraná, aqui, rodeios importantes, e na região do estado de São Paulo, São Dorvalina, né, vários rodeios grandes e rodeios de nome. Então ali eu estava fazendo meu pé de meia, já tinha comprado meu carro, já comecei a viajar com cowboys que já tinham também um nome, né, que conseguiam convites. Então eu fui conquistando meu espaço no rodeio dessa forma. E aí chegou essa roseta, como eu te falei, eu fui a alguns rodeios, aí já não estava me adaptando muito bem, aí falei, eu vou parar, vou desistir de montar, porque comecei a não ter um rendimento muito bom. Aí tive uma pausa, aí depois de 2 anos eu retornei.
Conta pra gente esse retorno, como é que foi esse retorno até o seu acidente e como foi o seu acidente. Quando eu comecei a montar no rodeio já com essa nova roseta, eu tive essa dificuldade de adaptação. Aí comecei a treinar, comecei a me dedicar, mas não estava entrando, né, em finais conforme eu vinha entrando. Já não estava tendo aquele rendimento conforme eu estava vindo para trás na roseta boa. E aí eu acho que eu fui nos 8, 10 rodeios, né, e não estava me adaptando bem. Parei em alguns touros, né, mas não era aquele rendimento esperado, né, no qual eu já estava acostumado, né, sempre fui um peão que sempre me montei bem, sempre, né, estava acostumado a entrar nas finais, e dali começou essa dificuldade. Aí eu resolvi parar, cancelar, falei, eu vou abandonar. Aí parei ali, e aí fiquei 1 ano e meio, 2 anos sem montar. E aí eu comecei a ver alguns cowboys que também, né, tiveram dificuldade montando bem. Eu falei, e alguns outros também que não montavam muito bem, se adaptando bem com essa roseta. Aí eu falei, eu vou voltar a montar. Aí decidi voltar a montar. Aí quando eu voltei a montar, eu comecei a treinar bastante com essa roseta, me dedicar bastante. Aí eu voltei pro rodeio. E como eu tinha, né, bastante conhecido no rodeio, né, alguns tropeiros, né, o Silmar Colombo, né, o Boca, que trabalha com a boiada do Oripim Solo. Então eu ligava para eles sempre me arrumavam rodeio no estado de São Paulo para mim montar. Aí eu comecei a viajar de novo, comecei a engrenar no rodeio de novo. Aí comecei a entrar nas final de novo, né? Tive essa dificuldade, mas comecei a entrar na final de novo. E aí eu estava numa fase muito boa da minha carreira, né? Em 2010 para 2011 eu entrei em muita final, né? Na região aqui do Paraná, bastante rodeio conhecido. Entrei em Santo Inês, entrei em Paranacite na final, entrei em Lupianópolis, entrei na final em Sertaneja, Sertanópolis, vários rodeios de nome aqui, consegui entrar. Aí conseguia retornar no rodeio numa boa fase. Aí consegui montar em rodeio bom aqui, Ribeirão Claro, que era o rodeio do carro, né? Bastante rodeio na região de estado de São Paulo, ali, Marília, Ocalçu, bastante rodeio nessa região minha aqui do Paraná, estado de São Paulo. Fui para Santa Catarina também, né, montar lá. Montei em alguns rodeios lá, também entrei na final. Xanxerê, bastante rodeio ali. E aí, em 2011, eu estava numa fase muito boa da minha carreira, né, como competidor em touro. Eu fui num rodeio na cidade de Fartura, né, o rodeio do Dominguinho lá de Fartura. Fui num rodeio da cidade de Fartura. Aí, na próxima semana, na semana seguinte, seria o rodeio de Paranacite. Eu já tinha entrado na final lá, já tinha ganhado, fui vice-campeão lá. Aí estava tendo um rodeio na cidade de Guaraçu, um rodeio do Bolfer Eventos. Aí, inclusive, quem estava julgando esse rodeio era o Nego Lia, de Colorado, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, ele, o filho dele, o Pedro, e todos os outros cowboys aí. Aí eu cheguei nesse rodeio, inclusive eu liguei pro Nego Lia lá de Fartura, eu falei, você que vai julgar aí e tal, né? Ele falou, eu mesmo, Ferrugem. E aí, como eu tava montando bem, eu pedi um convite para ele já de prontidão arrumou esse convite para mim e falou, eu vou arrumar um convite para você e tal, você tá montando bem. Só que eu tinha convite para Paranacite também, eu fiquei naquela dúvida, se eu ia em Paranacite, que eu já tinha um título lá, ou se eu ia nesse rodeio. Só que o Bolfer também fazia vários eventos, inclusive montei vários rodeios dele também, né? Então era aquela opção, né? Eu falei, eu vou montar, eu montei o ano passado em Paranacite, esse ano eu vou montar em Guaraçu, no rodeio do Bolfer. Aí fui nesse rodeio, tava pulando a boiada do Beto, e mais, eu acho que 3 boiadas. E no primeiro dia eu sofri uma queda de um touro lá, um touro joia,
não era um boi muito difícil, era um boi de 89, 88, um boi bem pulador. E eu caí desse touro e na queda eu fraturei a coluna. Ali foi o meu acidente, onde eu tive que interromper a minha carreira de competidor em touro. E a partir daí, cara, o que passa na cabeça com um acidente desse? Como foi o pós-acidente? E quando é que você se reencontrou com o esporte através da canoagem? Inclusive, no dia do meu acidente, Eugênio, quem estava ali, eu estava viajando com o Burrinho na ocasião. A gente estava viajando já vários rodeios juntos. Nesse rodeio eu estava com o Burrinho aqui de Sabaldi, o Adriano Fernandes. E inclusive nesse rodeio, né, os outros cowboys estavam montando ali, né, o pessoal dali do rodeio, né, os meninos, achou que tinha sido um acidente normal, né? Porque foi tudo muito rápido. No tombo assim, que eu caí, eu já meio que levei um pisão e já fui para a ambulância, né? O rodeio, né, acontecendo ali de maneira bem rápida, né? E aí eu fui para a ambulância, aí fizeram alguns testes iniciais ali, os paramédicos ali já me receberam de prontidão ali, tive todo o suporte. Acharam que era uma fratura de fêmur, né? E aí na ocasião eles começaram a fazer alguns testes na minha perna e eu escutando, né, os paramédicos achando que era essa fratura de fêmur. E aí eu falei para ele que eu estava com dificuldade de movimentar a perna, né? Aí ele falou assim, o paramédico da ambulância, isso dentro da ambulância. Aí eu falei, Aí ele falou, pera aí que eu vou fazer um teste. Aí eu tava naquela maca, tudo amarrado, mas o Burrinho tava ali comigo, né? Junto ali, vendo tudo. Aí ele falou assim que pediu pra mim levantar a perna, mexer o pé, eu não consegui. Aí eu ouvi naquela hora ali que ele já entrou em contato com o Hospital Universitário de Maringá, que eu tava em Guaraçu, né? Bem mais próximo ali, que era suspeita de trauma de coluna. Aí foi quando eu fui transferido para o Hospital Universitário de Maringá. Aí eu fiz uma ressonância lá já no mesmo dia, né? E constatou que eu tinha fraturado, né, a 12ª vértebra da coluna, T12 ali, na região lombar ali, tórax e lombar. E aí já pediram autorização para mim, para minha família, para fazer uma cirurgia de descompressão da medula ali, para poder ter oportunidade, né, de eu voltar a caminhar. E aí eu fiz essa cirurgia, né, essa cirurgia na coluna já no mesmo dia que era necessário eu fazer essa cirurgia para descomprimir a medula ali. Eu fiz essa cirurgia e fiquei 15 dias no hospital em Maringá, internado, para ver se apresentava um quadro de melhora, né. Aí foi um momento muito difícil, né, da minha vida, porque eu não podia fixar a coluna ainda. Então eu fiquei sentindo muita dor mesmo, dor insuportável. Até eu lembro que os médicos, as enfermeiras colocavam morfina no soro ali na veia, e mesmo assim não passava dor, mas era para tentar, né, a medula ali voltar, né, a ligação dela. Por isso que não. Aí o médico tentou de tudo. Aí com 15 dias no Hospital Universitário de Maringá, eu fui transferido para Londrina para fazer a fixação. Aí coloquei uma fixação, né, parafuso ali na onde quebrou. Aí não doeu mais. Aí não tive nenhuma dor mais, graças a Deus, aquele sofrimento, aquela dor de imediato que eu estava sentindo, não tive mais. Aí eu fui para casa, né, sem saber o que estava acontecendo ainda, e recebi muitas visitas de amigos, né, de parentes, né, naquele momento muito difícil da minha vida ali. Foram momentos, né, essenciais ali para minha recuperação. Eu tenho que agradecer muito a minha família, os meus amigos que deram esse suporte para mim, que levaram palavras boas, né, fizeram, né, um rodeio beneficente para mim. Muitas pessoas que viajavam comigo se solidarizaram e me ajudaram, né, que eu tinha alguns animais, tinha meu carro, tinha minha moto, tinha minha casa, então tudo isso parou, né, eu não tive como dar continuidade. Então foi um momento essencial na minha vida, essa ajuda que eu tive,
né, de todos esses amigos meus, inclusive se eu falar o nome de todo mundo aqui, eu vou esquecer um ou outro, mas quem me ajudou sabe, né, eu agradeço muito a Deus, sempre, né, todos os meus amigos estão sempre em oração comigo, né, por toda essa ajuda, esse suporte que eles me deram num momento tão difícil. E aí, na ocasião, meu pai descobriu que tinha um hospital em Brasília, que era referência em reabilitação, em trauma de coluna, conseguiu um encaminhamento para mim poder fazer uma reabilitação lá. E aí eu fui para Brasília fazer reabilitação nesse hospital, depois de todo esse sofrimento, essa dificuldade, né? Aí eu tive a oportunidade de entrar nesse hospital e lá eles fazem uma reabilitação lá, fazem um check-up, vários exames, praticamente todos os exames, né, necessários ali, e eles usam o hospital como um hospital de reabilitação. Eles vão te ensinar ali a dar continuidade na sua vida, seja qual for a sua condição. Se o dia de amanhã você conseguir ter um quadro de melhora, amém. Se não, você vai ter uma vida normal nas condições que você encontra. Essa é a prática que eles fazem nesse hospital. E aí, lá eu vi que realmente ia ser muito difícil para mim, né, essa coisa de daqui 3 meses eu vou voltar a andar, daqui 5 meses eu vou voltar a andar. Eu tirei da minha cabeça isso, né, e voltei para casa. E nesse hospital eles fizeram, eu tive contato com alguns esportes adaptados, natação, basquete em cadeira de roda, canoagem. E aí eu voltei para casa. No que eu voltei para casa, os meus companheiros, meus amigos do rodeio, me dando aquela força, tudo, me ajudando. Eu falei, até quando isso? Eu parei e pensei, falei, até quando? Né? Eu preciso dar continuidade da minha vida, eu não vou ficar aqui, né? Eu só não estou andando, eu tenho condição de ir para frente, de caminhar, de fazer a vida seguir para frente. E aí eu fui fazer uma ressonância aqui em Londrina, conheci um senhor, o seu Chico, que ele é para-atleta de natação, me convidou para entrar na natação, aqui no Yacht Clube de Londrina. Aí eu vim, né, depois de muita teimosia, né, vim com a minha irmã, minha família me trouxe aqui. Aí eu vim, nadei, conheci todo mundo, mas não tive aquela sensação que era algo que eu realmente estava apaixonado por aquilo. E aí eu comecei a nadar ali, interagir com esse pessoal e ver, né, atletas, pessoas que tinham limitações, deficiências físicas muito maiores que a minha. Até então eu nunca tive um amigo, né, deficiente físico, nunca tive, né, nessa minha trajetória no rodeio, nunca tive. Então eu não tinha esse conhecimento de como era e tal. E aí eu vi que tinha pessoas que tinham limitações muito maiores que a minha, que estavam fazendo, né, coisas que eu não estava fazendo ali, não conseguia, que para mim eu não tinha esperança daquilo, né? Tinham família, né? Eram campeões na piscina, dirigiam, né? Tinham filhos, e aquilo para mim foi alimentando essa coisa de eu preciso me reabilitar, eu preciso dar continuidade da minha vida. E aí eu comecei a participar de algumas competições da natação, inclusive ganhei algumas medalhas no Rio de Janeiro, né, participei de alguns campeonatos da Loterias Caixas, mas era algo que eu não gostava, eu me sentia muito limitado naquela piscina, não tinha essa sensação de liberdade, de prazer naquilo que eu estava fazendo, porque o treinamento consome, né, o indivíduo, o atleta, né, não é uma reabilitação, é um esporte de alto rendimento, você começa a praticar, tem toda uma rotina, uma alimentação, então você precisa também sentir prazer, sentir amor por aquilo que você faz. E aquilo eu não estava sentindo na natação. E nesse mesmo clube eu comecei no Yacht Clube de Londrina, aqui em Londrina, comecei a ver alguns barcos transitando por ali pelo lago. Eu perguntei para um amigo meu que estava comigo na ocasião, falei, será que daria para mim fazer canoagem? Ele falou, eu conheço o técnico, o professor de canoagem aqui da escola. Tem uma escola de canoagem aqui no Yacht Clube, o Gelson. Inclusive hoje ele é meu técnico.
Aí ele falou, se você quiser, Igor, eu trago você. Aí eu falei, tá bom, vamos marcar para essa semana. Aí marcamos para a semana para conhecer a escola, fui lá. Ele me recebeu super bem, o Gelson, né, me mostrou toda a escola, todos os equipamentos, tudo, e se entusiasmou muito com o meu entusiasmo também, de conhecer a canoagem e tentar remar. Ele falou, olha, eu nunca trabalhei com nenhum atleta com alguma limitação, mas se você está com vontade, se você tem interesse, eu estou à disposição, vem aqui que eu vou te ensinar. E ali eu tive meu primeiro contato com a canoagem. Eu lembro que isso era 2012, né? Meados de 2012 para 2013. Aí eu tive meu primeiro contato com a canoagem lá. Eu lembro que era um barco bem largo. Ele me colocou ali no barco, ele me ensinou toda a técnica para remar um pouquinho, com estabilizadores do lado para o barco não virar. E aí ele foi comigo assim até no meio do lago e eu senti aquela sensação de liberdade. Eu falei, opa, peraí, esse esporte é diferente. Esse esporte aqui, eu posso remar aqui, posso remar em outro lugar, posso remar no mar, posso remar, né, num lago maior, numa represa maior. Aqui parece que me chamou mais atenção. E aí já pelo meu entusiasmo, pelo meu sorriso, ele viu que eu me apaixonei por aquele esporte. Ele falou, e aí, Igor, gostou? Eu falei, gostei muito. Ele falou, olha, se você quiser continuar vindo, vem 3 vezes por semana, né, pra professora sua de natação lá, técnica. Não achar ruim, né? Eu falei, não, tá bom. Aí falei com ela, com a Giovana, né, até inclusive quero mandar um abraço para ela aqui. E aí colocou... eu coloquei como regra que eu ia, né, ingressar nesse esporte. Aí comecei indo 2 vezes por semana, né, ainda continuei na natação, continuei nadando, aí comecei 2 vezes por semana, aí ele viu, ele falou, olha, dá para ir 3 vezes por semana, comecei 3 vezes por semana, até que eu cheguei na professora de natação e falei, olha, obrigado pela oportunidade, né, por tudo que vocês fizeram por mim aqui, mas eu me apaixonei pela canoagem. Ela falou, não, Igor, é isso mesmo que você tem que fazer. Você tem que se dedicar para algo que você realmente gosta. Aí eu deixei a natação e comecei a fazer canoagem. Aí começamos um trabalho de iniciação ali, muito legal. Na época eu não tinha equipamento, né, para competir. Aí aos poucos fui conseguindo equipamento, inclusive fizeram um rodeio para mim, beneficente. Aí conseguiram um barco para mim, né, meu primeiro barco, né? Aí comecei a competir. Depois de 8 meses treinando, eu fui no meu primeiro campeonato, o campeonato estadual. Aí fui no meu primeiro campeonato estadual com o técnico, com o Gelson, e ganhei esse campeonato. Fiquei muito feliz com essa conquista no campeonato estadual. E aí começamos, aí eu voltei do campeonato, aí ele conversou comigo, me chamou para conversar, falou, e aí, Igor? Eu falei, meu, é isso que eu quero. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, olha, eu não conversei com você antes, mas deu para ver pelo teu entusiasmo, pela sua dedicação, que você tem um perfil muito legal para ser um atleta de canoagem. Você é um cara alto, tem uma envergadura muito grande, né? Isso tem probabilidade, você é muito dedicado, de você ser um atleta. Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero. Daí ele falou, olha, então a partir de agora a gente vai começar um treinamento bem personalizado para você começar a participar dos campeonatos oficiais da Confederação Brasileira de Canoagem. Eu falei, sério? Ele falou, inclusive daqui 4 meses tem o Campeonato Brasileiro, vai ser em São Paulo. Eu vou te inscrever nesse campeonato. A gente vai fazer um treinamento aqui todo dia, 2 períodos, para você participar desse campeonato. Eu falei, beleza, bora. Já estava remando num barco, já de competição. Aí fomos para esse campeonato. Aí participei desse campeonato, ganhei esse campeonato, fui campeão brasileiro. Aí voltei para casa, para Londrina. Aí a imprensa, várias redes de programas de TV me convidaram para participar de entrevista, de matéria, né? Pela essa conquista minha, que eu fui campeão brasileiro. Então ali eu comecei a ver a oportunidade minha dentro do esporte, dentro da canoagem. E de lá para cá, né, eu tenho escrito uma história muito bonita dentro do esporte, dentro da canoagem. Lá atrás eu estava muito perdido em relação a tudo que aconteceu comigo, mas eu lembro que meu pai
falou ainda, olha, tudo tem um propósito. Se você está passando por isso hoje, é porque Deus vai te mostrar um caminho lá na frente muito bacana. Tenha fé, tenha paciência, dedicação, que tudo vai dar certo. E hoje eu só tenho a agradecer pelas oportunidades que eu tive, pelas amizades, pela minha família e tudo que esse esporte me proporcionou. Eu faço parte da seleção brasileira desde 2016, né? Viajei para mais de 8 países, né? Conheci pessoas incríveis, construí uma família, comprei minha casa, hoje, graças a Deus, né, vivo do esporte, e tudo que o esporte me deu, eu só tenho a agradecer a Deus, né, a todos os meus amigos do rodeio, da canoagem, que deram essa força para mim, que me deram esse suporte para mim dar a volta por cima. O cantinho da minha casa, onde está sendo descrita uma história linda dentro desse esporte, canoagem, né? Aqui é onde eu guardo, né, muitas lembranças boas aqui, várias homenagens de autoridades importantes da cidade de Londrina, prêmios, né, que eu ganhei na minha carreira, né, participações em campeonatos importantes, né. E aqui, um pouco das minhas conquistas. 8 ouros no campeonato estadual, 5 ouros, 9 pratas e 1 bronze na Copa Brasil, 7 ouros, 2 pratas e 2 bronzes no Campeonato Brasileiro, 1 prata no Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, e o Campeonato Mundial 2018 em Portugal, uma medalha muito importante na minha carreira, tá entalhado até meu nome aqui. E é isso, totalizando 42 medalhas em campeonatos oficiais da canoagem brasileira. Agora, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer é como que é então, sua amizade, né, com o Rufino Peão, que também está nesse meio, era um ex-competidor. Como que é ter ali um ex-competidor? Vocês chegaram a montar junto? Para encerrar a nossa entrevista, conta pra gente como que é essa amizade de vocês dois. Então, a amizade que eu tenho hoje, construído dentro da canoagem também, para mim são amizades que eu guardo, né, com muito carinho, né, essas amizades que eu fiz nesse novo esporte, na canoagem, e uma delas é o Fernando Rufino, né, que eu conheci em 2013, no Campeonato Brasileiro, que tinha um cowboy que estava remando, tal, e de lá para cá eu venho participado, né, de todos esses campeonatos no qual eu falei para vocês, tanto campeonatos internacionais como campeonatos nacionais, e convivendo, né, com o Fernando Rufino. Eu fiz uma amizade, né, muito sólida com ele, tenho uma consideração muito grande por ele, né, inclusive eu chamei ele para ser meu padrinho de casamento. E é muito legal quando você tem um companheiro ali que gosta das mesmas coisas, que escuta as mesmas músicas, né? E a gente sempre está dando conselho um para o outro. E para mim é muito gratificante tudo isso, né? Eu tenho uma consideração muito grande por ele, né? É um cara no qual eu tenho, né, uma admiração também muito grande, como pessoa, como atleta. E são amizades que a gente constrói, né? Dentro do esporte, que eu quero levar para a vida inteira aí, né? Essa amizade, esse companheirismo. E aí, eu não tive a oportunidade de conhecer ele quando ele estava montando, né? Acho que ele montou um tempo mais curto que eu não tive essa oportunidade de conhecer ele e vim conhecer ele na canoagem. Então, para mim, foi muito bacana, eu ter alguém ali junto comigo, né, do meu lado ali, que é do mesmo meio, que conhece, que é do campo, que gosta. Então, todo lugar que a gente vai, muita gente quer, né,
quer tirar uma foto com a gente, quer conversar, quer saber dessa amizade, dessa história. Então, para mim é muito gratificante. Eu tenho uma consideração muito grande por ele e por tantos outros atletas que eu conheci, né, na minha carreira, né, de atleta paralímpico de canoagem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, desse bate-papo. Quero parabenizar você, Eugênio, pelo seu trabalho importantíssimo dentro do rodeio, sempre levando conteúdo para nós que estamos de fora e para quem está dentro também, né, conteúdo de primeira, né, estamos sempre acompanhando o teu trabalho. E meus parabéns, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouco da minha história para todos os seus fãs e para todo esse Brasil que ama o rodeio, que é apaixonado pelo rodeio, assim como eu. Quero agradecer também, mandar um abraço para os meus patrocinadores, Tatanka Coldre, Posto Bucioli, Vital Esporte Londrina, Sabor e Vida Saudável, Loterias Caixas, Rumo, Remos, e a todos os meus fãs, e para quem ainda não é fã do Igor Tofalini, me segue lá no Instagram, Igor Tofalini, estou sempre colocando lá, né, tudo a respeito do meu esporte, do meu trabalho. Obrigado pela torcida de todos vocês, né? Tenho um carinho muito grande para todos vocês que torcem por mim, e agradecer também os meus amigos, aquelas pessoas que estão sempre, né, torcendo por mim em oração. Agradeço de coração, muito obrigado. Um beijo grande para vocês. Valeu, pessoal.